A gente vai começar agora o nosso programa, de fato, apresentando para vocês os dados que são coletados, cadastrados e apresentados através de plataforma online pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. Esses dados nos dão um panorama de forma confiável da evolução da pandemia de coronavírus em todo o mundo. Neste exato momento, 13h10, a evolução da pandemia em território internacional segue os seguintes parâmetros. Vamos ao nosso telão. 4.786.672 casos confirmados de coronavírus em território internacional, dados mundiais. Casos confirmados, nós temos 2.692.336 casos. Casos recuperados já chegam a 1.776.641 casos. Casos fatais em todo o mundo são 317.695. Apresentando para vocês esses dados internacionais, dados mundiais sobre a evolução da pandemia, nós seguimos agora para o nosso pico, o epicentro da pandemia de coronavírus neste exato momento em território internacional. Continuamos falando para vocês que este epicentro está localizado nos Estados Unidos da América. Vamos ao nosso telão. Vamos lá, dados gerais, a visão neste exato momento de números confirmados para coronavírus em território norte-americano, 1.537.256 casos. Casos ativos, 1.158.810 pessoas, pacientes em território norte-americano estão positivo para coronavírus. É importante explicar para vocês que esses casos ativos incluem tanto os pacientes que manifestaram a Covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus, como aqueles pacientes que são assintomáticos, mas são positivos para o vírus no organismo humano. Casos recuperados em território norte-americano neste exato momento, 287.838 pacientes são considerados curados após manifestarem a Covid-19, que é esta doença. Neste exato momento, 90.608 pacientes morreram após contrair o coronavírus, manifestar a doença Covid-19 e, infelizmente, estão nas estatísticas de mortes no caso, para os Estados Unidos da América, neste exato momento. Mais informações sobre a evolução internacional da pandemia você confere acessando portaldia.com. Apresentamos para vocês os números internacionais, depois fomos para o país que concentra neste exato momento o pico da doença, que é os Estados Unidos, e agora vamos nos focar na nossa realidade, aqueles números que realmente nos interessam mais, visto que estão cada vez mais próximos a nós. E eu falo dos números brasileiros neste exato momento. É importante destacar mais uma vez que esses números que estão em nosso telão, que são os números que embasam o nosso trabalho jornalístico, são coletados, organizados e apresentados através de plataforma online pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. De acordo com essa instituição que realmente tem credibilidade em todo o mundo, neste exato momento a pandemia de coronavírus se comporta da seguinte forma em território brasileiro. Vamos aos números. 254.220 pacientes confirmados para coronavírus em território brasileiro. Desse total, ativos são os casos ainda tratados ou são aqueles pacientes que não necessitam de um atendimento médico mais especializado, estão cumprindo sua quarentena em sua casa, mas mesmo assim são positivos para coronavírus. Aqui no Brasil, nós temos 136.969 casos confirmados, casos ativos para coronavírus. Casos recuperados em território nacional já são 100.459 casos. É importante sempre destacar esta nossa realidade brasileira. Os casos recuperados estão muito próximos aos casos ativos. Em alguns momentos, durante toda esta pandemia, já tivemos um número maior de casos recuperados do que de casos ativos. Isso é importante, isso sempre nos traz esperança de que realmente nossas autoridades do poder público ligadas à saúde estão trabalhando na tentativa de minimizar os efeitos da pandemia em nosso território, minimizar os efeitos da pandemia em nossa população. Até o exato momento, vieram a óbito aqui no Brasil por conta da doença do Covid-19, que é essa doença manifestada através do coronavírus, 16.792 pacientes brasileiros entraram para as estatísticas, as tristes estatísticas que nenhum jornalista gosta de dar, mas é o nosso dever comunicar, de pacientes que morreram em decorrência dessa doença Covid-19, doença causada pelo coronavírus. Mais informações de números brasileiros você acompanha em tempo real através do nosso portaldia.com.
portal na internet que tem a marca da credibilidade do sistema O Dia e que tem por missão te manter muito bem informado. Apresentados dados internacionais, globais, o nosso epicentro neste exato momento, que é os Estados Unidos da América, e a realidade da pandemia em território brasileiro, nós vamos agora para os dados que realmente tocam na nossa realidade no dia a dia. Vamos para a realidade piauiense. Por favor, Rafael, no ar os números do último boletim da CESAP, que é a Secretaria de Saúde do Estado do Piauí. Esses são os dados mais atualizados, lembrando que a CESAP sempre divulga esses dados na noite de cada dia, no final de cada dia. Por isso, nós temos apenas para apresentar para vocês os números relativos a ontem, 18 de maio de 2020. Lembrando que esse boletim foi divulgado às 7 horas da noite. Casos confirmados de coronavírus em território piauiense, 2.440. São pelo menos 153 novos casos de Covid-19 positivados em um período de 24 horas aqui no estado do Piauí. Foram 83 mulheres e 70 homens com idades que variam de 2 meses a 88 anos. As cidades de Avelino Lopes, de Seu Arco Verde, Dom Inocêncio, Nazaré do Piauí, Nova Santa Rita, Olho d'Água do Piauí, Pavussu e Passagem Franca registraram pela primeira vez casos confirmados da doença Covid-19, que é causada pelo coronavírus. Isso representa mais da metade dos 224 municípios piauienses já registram pelo menos um caso de coronavírus confirmado em seus territórios. Uma realidade bastante preocupante porque mostra a evolução desta pandemia. Lembrando que hoje, 19 de maio de 2020, nós celebramos 2 meses de isolamento social adotados através de decretos no estado do Piauí, especialmente também aqui em Teresina. Em 2 meses, a doença, o vírus, foi capaz de chegar pelo menos a metade, mais da metade dos municípios piauienses. Vamos voltar agora para o nosso boletim, porque eu quero apresentar para vocês o número do que diz respeito ao descarte de casos positivos para coronavírus. A realidade apresentada pela CESAP é a seguinte, vamos lá. 4.224 casos descartados. Lembrando que esses casos descartados, que estão aqui nesse quadrado verde, são descartados através de exames mais complexos, mais confiáveis, que são realizados pelo LACEN, que é o Laboratório Central aqui do estado do Piauí. Ao lado, nós temos uma estatística bem maior, quase 4 vezes maior, 14.686 casos de testes rápidos negativados. É importante lembrarmos sempre que os testes rápidos são importantes para um melhor panorama, uma melhor detecção do panorama da evolução da pandemia em nosso território. Mas esses testes rápidos não são 100% confiáveis. É importante lembrarmos que, no caso, o falso positivo ou falso negativo, nesses testes rápidos, chegam a aproximadamente 37% do total dos aplicados. Por isso que é importante sempre destacarmos que essa estatística é alta, mas não é 100% confiável. 100% confiável apenas os testes realizados pelo LACEN, que é o Laboratório Central aqui do estado do Piauí. Outro dado bastante importante que vem crescendo com uma grande velocidade aqui em nosso estado diz respeito às estatísticas das pessoas que vêm morrendo como consequência da Covid-19, que é esta doença causada pelo coronavírus. De acordo com este boletim da CESAP que foi divulgado ontem, aqui no estado do Piauí já são registrados 85 óbitos em decorrência da doença. Nós estamos falando de uma diferença de 5 óbitos que foram acrescidos do boletim anterior a este e este aqui que foi divulgado ontem, que é o mais recente. A partir de agora eu vou contar para vocês os detalhes acerca deste boletim. Vamos voltar mais uma vez ao nosso boletim que registra 85 óbitos. Foram 5 óbitos em decorrência da infecção causada pelo vírus acrescidos neste boletim. As vítimas são 4 homens e uma mulher que são de Teresina, Água Branca, Matias Olímpio e Uruçuí. Todos os pacientes que faleceram tinham algum tipo de doença relacionada às comorbidades. Um homem de Matias Olímpio, de 73 anos, tinha cardiopatia, problema no coração. O de Uruçuí, de 53 anos, era diabético. O homem de Teresina que faleceu tinha 67 anos e tinha também cardiopatia. O homem de Pavussu, no sul do estado do Piauí, tinha 75 anos e ele morreu de septicemia, no caso uma infecção generalizada. Já a mulher de Água Branca tinha 65 anos e era diabética. Das 85 mortes registradas até o exato momento no estado do Piauí, foram 53 homens e 32 mulheres, com idades que variam de 13 a 97 anos de idade. A vítima mais nova era de Pedro II e a mais velha de Teresina, ambas do sexo
feminino. Mais informações, você confere todo esse detalhamento dessas informações no seu portal odia.com, na edição de hoje do seu Jornal O Dia e também aqui na sua O Dia TV. Para encerrar a nossa análise do boletim, a última informação que eu trago para você diz respeito às altas médicas. É realmente esta informação que sempre nos traz esperança, mostrar para a população, ok, temos 85 óbitos, mas a doença é possível de ser tratada e também possível de ser superada. Até o exato momento, de acordo com este boletim da CESAP, nós temos 296 altas médicas registradas no estado do Piauí após pacientes manifestarem a Covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus. Mais informações, Portal O Dia, Jornal O Dia e, é claro, aqui no seu canal 23.1, O Dia TV.